Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa aula nessa manhã. Vamos pedir a direção de Deus para essa aula. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta com fidelidade. Te agradecemos pela instrução da mesma, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos libertou do império das trevas, Pai. O Senhor mandou Teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, Pai. Cumprir ali a Tua justiça, Pai. E o Senhor pôde ali, com o sacrifício do Teu Filho na cruz, Pai, limpar os nossos corações dos pecados, Pai. Agora nos ajude a estudar isso, Pai, nesta aula da escola dominical. Então nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Evangelho de Mateus 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós estamos estudando as bem-aventuranças e chegamos agora à sexta bem-aventurança, que é os limpos de coração, porque verão a Deus. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que as bem-aventuranças, elas não estão dissociadas, né? Uma flui em direção à outra. Não foram frases que Cristo foi falando ao acaso, tudo tem uma interligação entre elas, há uma cadeia crescente entre elas, então elas não estão dissociadas, as bem-aventuranças. Então, relembrando e fazendo essa cadeia entre elas, o que nós já estudamos até agora. A primeira, os pobres de espírito. Então, quando nós reconhecemos que nós somos pobres de espírito, nós pranteamos, bem-aventurados os que choram. Nós pranteamos pelo quê? Pelos nossos pecados. Como resultado, são marcados pela humildade própria àqueles que conhecem a verdade acerca de si mesmo. Então, bem-aventurados humildes de espírito. Porque eles têm o quê? Fome e sede de justiça. E uma vez saciados, o Senhor lhe concede misericórdia e esses passam a ser misericordiosos com os outros. Então, a gente vai vendo que há uma relação entre elas, há um crescente entre elas. Então, essas são 5 primeiras bem-aventuranças. Nós estamos na sexta. E faltam apenas 3, com a de hoje. E essas outras 3 bem-aventuranças vão dar a forma ao discípulo maduro. Então, uma vez que nós somos pobres de espíritos, nós reconhecemos, nós choramos pelos nossos pecados, nós reconhecemos a verdade acerca de nós mesmos, somos humildes, temos fome e sede de justiça, o Senhor nos sacia a nossa fome e sede de justiça, nós alcançamos misericórdia e nós doamos misericórdia agora também. O que isso vai nos levar? Vai nos levar a sermos o quê? Limpos de coração. E é interessante, como eu falei já, elas não estão dissociadas às bem-aventuranças. A sexta bem-aventurança tem paralelo com a segunda bem-aventurança, que é justamente bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se choramos por nossos pecados, somos levados a confessar a transgressão e com isso temos o coração limpo pelo Espírito Santo. Vamos lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Primeira epístola de João, 1, 9. Texto bastante conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mostra que, de fato, a sexta bem-aventurança ela tem paralelo com a segunda bem-aventurança. Quando nós choramos, ou quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós pedimos perdão, Deus nos torna limpos de coração. Mas, a gente está falando limpos de coração, mas o que é o coração? O coração, biblicamente falando, é a sede de toda a nossa personalidade. Vamos lá em Provérbios, capítulo 27, Provérbios 27, versículo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, o coração é biblicamente falando, o coração é a sede
da personalidade do homem, mas não só a sede da personalidade do homem, como também é a fonte dos pensamentos, além do local de origem das nossas emoções e desejos. No próprio livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Outro texto que também deveria ser bem lembrado por nós. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Detalhe, nós precisamos lembrar que a quem Cristo está falando no Sermão do Monte? A quem? A judeus. E nós temos que pensar que, lógico, hoje o texto também chega a nós, mas o primeiro público direto a quem Cristo estava falando era judeus. E eles entendiam exatamente desta maneira. Quando Cristo falou de coração, era isso que eles entendiam, que era a sede da personalidade, que era o local de origem dos pensamentos, das emoções e dos desejos. Então eles tinham isso em mente quando Cristo falou sobre coração para eles. Então a gente vai ver que isso vai fazer todo sentido, o porquê ser limpo de coração. Se nós vamos ser limpos de coração, nota-se que o coração ele está o quê? Impuro. Se não ser limpo, a gente não vai limpar alguma coisa que não esteja sujo. Então, o que é um coração impuro? O coração impuro é um coração irresoluto, dividido. É uma pessoa inconstante em seus caminhos. Vamos lá na epístola de Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 8. Tiago 1, 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. E também, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, o que é um coração impuro? É um coração de um homem que ele está irresoluto, que ele está dividido, que ele não tem constância em seus caminhos. Isso é um coração impuro. É ter algo se interpondo entre nós e a visão do que nós temos de Cristo. É quando nos aproximamos demais deste mundo e do que ele oferece e deixamos de ver a Cristo e sua glória. Logo nos expomos ao perigo, tropeçamos e caímos. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas vivem de aparência. Você não precisa ser, você tem que aparentar ser. Se eu aparento ser, já está de bom tamanho, não preciso ser. E nós vamos ver hoje que nós precisamos ser, de fato, limpos de coração. Isso também fazia sentido na época, porque era exatamente dessa maneira que quem agia dessa maneira? Os fariseus. Eles aparentavam ser algo que de fato eles não eram. Eles tinham por fora, eles viviam uma aparência de santidade. Eles viviam uma aparência de fervor, de obediência às leis de Deus. Mas é só por fora. Por dentro, eles estavam com o quê? O coração impuro. Então, toda vez que nós colocamos algo que se interponha entre nós e Deus, que afete a nossa visão de quem é Deus, nós estamos com o coração impuro. A questão, portanto, não é quão importante as coisas são em si mesmas, mas quão perto estão de fixar do nosso olhar. A questão é exatamente essa, não é as coisas importantes em si mesmas, mas o quanto que elas estão desviando o nosso olhar de Deus. O quanto nós estamos desfocando o nosso olhar. O quanto essas coisas têm nos distraído, têm nos tirado a nossa atenção das coisas de Deus. E quando nós falamos de coisas de Deus, é da comunhão com Deus, da leitura da sua palavra, da oração, da comunhão
com os irmãos aos domingos nos cultos solenes. Quantas coisas têm nos afastado de Deus, têm contaminado o nosso coração. Então, uma vez que nós sabemos que nós temos o coração impuro, como nós podemos ter um coração puro? Como que nós chegamos a conseguir um coração puro? A primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que nós não temos condição de ter esse coração puro. Nós, por nós mesmos, não temos força de prover para nós um coração puro. Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Provérbios 29. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Jeremias 13, profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Nós não temos em nós condição de purificar o nosso coração. Nós que estamos acostumados a fazer o mal, que herdamos isso desde que Adão pecou, nós não temos condição de purificar o coração por nós mesmos, por ações que nós possamos fazer na nossa vida. Nós não podemos. Como Jeremias fala aqui, acaso o etíope pode mudar a sua pele, o leopardo pode tirar as suas manchas? Não. Nós também não podemos. Nós que somos marcados e manchados pelo pecado, não podemos nós mesmos limparmos o nosso coração. Se nós não podemos limpar o nosso coração, quem pode limpar o nosso coração? Ezequiel 36, 25 a 26. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 e 26. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Quem pode nos dar coração limpo é Deus. E como Deus nos dá um coração limpo? É através do que Deus nos dá um coração limpo? De que maneira Ele nos dá? Pela fé. Atos, capítulo 15, versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então é pela fé que o nosso coração é purificado. Deus nos dá um coração purificado pela fé. Fé no quê? Porque falar em fé é muito vago. Pela fé em que nós temos o coração purificado? Fé no sacrifício remidor de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. É pelo sacrifício remidor de Cristo. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais um texto, eu gosto muito desse. Apocalipse 7,14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Como o seminarista Demis falou hoje cedo, precisava de um sacrifício para sermos limpos. Esse sacrifício precisava ter o sangue. E foi o sangue de Cristo, o Cordeiro sem mácula, sem
sem culpa, sem pecado, que se fez pecado por nós é que nos lava. É nesse sangue do Cordeiro que nós somos alvejados. Então, uma cruz sem sangue não serve para nada. Foi o sangue de Cristo vertido na cruz que lava e limpa o nosso coração. Uma cruz sem sangue, sem um sacrifício substitutivo, perfeito. Como o Seminarista Demis falou, o sacrifício de animais não aplacava a ira de Deus. Continuamente precisava ser ofertado animais, porque não era de toda aplacada a ira de Deus. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, o Cordeiro perfeito, o Filho de Deus que se fez homem, Cordeiro perfeito, através do sacrifício da cruz, aplacou a ira de Deus para conosco. Limpou os nossos corações. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a gente vê, foi o sacrifício de Cristo na cruz que aplacou a ira. Nós éramos todos pecadores, nós carecíamos da glória de Deus. E 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício remidor de Cristo, isto limpa os nossos corações. E uma vez, então, que nós não podemos purificar o nosso coração, que Deus é que pode purificar o nosso coração, e nós somos purificados pela fé no sacrifício remidor de Cristo, nós também precisamos ter uma limpeza da consciência, que é a remoção do fardo da culpa consciente. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, uma vez que nós temos o coração limpo, nós também temos que ter a limpeza da nossa consciência, da remoção do fardo, da culpa que o pecado nos traz. Então, nós já vimos o que era um coração impuro, como que nós podemos tornar o coração puro, e agora nós vamos ver o que é um coração puro. Como que ele deve ser, então, um coração puro? Primeiro, ele tem dois aspectos. Um é o coração que nós recebemos na regeneração. Quando nós somos perdoados, quando nós reconhecemos o nosso pecado, somos perdoados, nós recebemos um novo coração na salvação. Então, esse é o primeiro aspecto, é o coração que nós recebemos na regeneração. O segundo aspecto é a transformação moral do nosso caráter. Epístola de Tito, de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, precisamos ter uma transformação do nosso caráter. Uma vez limpos, precisamos que o nosso caráter seja também transformado. Portanto, a limpeza interna tanto acompanha como segue o novo nascimento. Uma vez salvos, nós recebemos um novo coração, como nós vimos em Ezequiel, e o processo, ele continua, ele segue ao novo nascimento. Ele vai passar agora pela transformação moral do nosso caráter. O coração limpo. Então, o coração limpo, ele vai ter isso, né? A renovação do interior, do nosso entendimento, das afeições,
da nossa vontade. Ele vai ter uma pureza de desejos, dos motivos, das intenções. E é isso que deve caracterizar os filhos de Deus. Não basta ser puro nas palavras e no comportamento externo. O exterior é consequência da transformação interior. Então, volta naquilo que eu falei agora há pouco. Nós, diferente das pessoas hoje do nosso mundo, que aparentam ser alguma coisa, e as pessoas as compram por aquilo que elas aparentam ser, nós devemos ser. Então, devemos ter desejos, motivos, intenções puros. O nosso interior, as nossas afeições, nossa vontade tem que ser transformadas. Não basta nós sermos puros na palavra e no comportamento externo. Externamente nós sermos pessoas agradáveis, pessoas que aparentam ser religiosas. Isso deve ser uma consequência da transformação interior do nosso coração. Isso é ter um coração limpo. É dessa forma que nós temos um coração limpo. Quando as nossas afeições, nossa vontade, nossas atitudes, elas são transformadas. É ser intransigentemente dedicado a Cristo. E a bem-aventurança, como todas, elas têm... Cristo fala uma bem-aventurança e dá uma promessa a essa bem-aventurança. A promessa é: os limpos de coração, vai acontecer o quê? Verão a Deus. E aí também temos dois aspectos. Um no presente e depois um no futuro. No presente, quando nós somos lavados, o nosso coração é lavado, é regenerado, nós temos visão clara e satisfatória do caráter divino. Desfrutamos comunhão íntima e agradável com Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós temos uma comunhão íntima e agradável com Deus quando nós temos o coração limpo. Dessa forma, a nossa mente se torna a mente de Cristo. A nossa vontade se torna a vontade de Cristo. Nós devemos, ao máximo, tentar que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Cristo, de Deus. Que a nossa vontade seja a mesma vontade de Deus. Tirando de nós o velho eu e tendo, de fato, comunhão com Deus. Porque como que eu vou ter a mente de Deus? Como que eu vou ter a vontade de Deus se não for através da comunhão com Ele? Através de uma vida de oração. Nós vamos isso ver um pouco mais para frente, mas isso tem tudo a ver com santificação. Os limpos de coração, nós temos que viver uma vida de santificação. Então, nós estamos em comunhão verdadeira com o Pai e com o Filho. Então, através disso, nós já temos uma visão de quem é Deus. Nós já vemos a Deus. Então, isso no presente. E no futuro? No futuro, nós teremos uma comunhão ainda mais ampla e íntima com Deus. Porque hoje nós vemos de maneira obscurecida, mas ou então nós o veremos face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 a 12. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou
conhecido. Hoje, nós já temos comunhão com Deus, nós já podemos ver Deus, no sentido de termos comunhão com Ele. Mas quando Ele voltar, ou quando nós formos, se Ele nos chamar antes da sua vinda, da vinda do seu Filho, nós o veremos, nós teremos uma comunhão mais ampla e íntima com Ele, porque nós seremos conhecidos, porque nós já somos conhecidos com Ele, mas nós vamos conhecê-lo como nós somos conhecidos por Ele. No Salmo 17:15, Salmo 17:15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. E 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, é prometido que aos limpos de coração nós veremos a Deus. Nós já o vemos hoje, de maneira obscurecida, porque nós não temos, porque nós somos ainda pecadores. Limpos, mas pecadores. Mas quando Ele voltar, ou quando nós lá formos, nós o veremos como Ele de fato é. Concluindo, as intenções do coração revelam de fato quem nós somos. Então, quais são as intenções do nosso coração? Há intenções de um coração puro ou intenções de um coração impuro? Elas revelam quem de fato somos, as intenções do nosso coração. Limpos de coração é ter uma vida de santificação. Uma vez lavados, e como eu falei, foi um preço alto que foi pago. Foi o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, que nos lavou, que nos limpou os nossos corações. Uma vez que nós somos limpos, nós devemos buscar uma vida de santificação. Nosso problema não é temer ao Senhor, mas é não temer somente ao Senhor. Eu acredito que muitos cristãos temem a Deus, mas o problema é que eles não temem somente a Deus. Esse é o grande problema nosso. Esse é o grande problema de nós mantermos o coração limpo, porque nós dizemos que tememos a Deus, mas nós não o tememos somente. Queremos manter o nosso coração limpo. Busquemos uma vida de santificação. Busquemos uma vida de temor somente a Deus. Que Deus nos abençoe. Alguém tem alguma... Eu não falei no início, né? Só eu falando, mas... Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma participação? Sobre a questão do coração, né? Ser a sede das emoções. Isso é muito interessante, porque ultimamente a ciência, para desacreditar qualquer aspecto sobrenatural, de espírito, né? Aquele ramo da ciência que é materialista, que acha que nós somos matéria e pronto, né? Que não considera um espírito, que não considera a sede das emoções como sendo algo espiritual, costuma atribuir emoções a partes do cérebro, né? Então, há muito tempo atrás eu vi uma reportagem que eles diziam terem descoberto a parte do cérebro geradora de fé, né? Então eles são materialistas, mas um ramo da ciência começa a questionar isso. Essa semana, ou foi semana passada, eu vi um documentário, um programa fazendo uma experiência em que eles pegavam 2 bandejas com o mesmo chocolate, e chamavam voluntários na rua e colocavam um fone de ouvido, e nos primeiros eles colocavam um fone de ouvido com uma música bastante grave,
melancólica, até sombria. E pediam para, ouvindo a música, o indivíduo comer o pedacinho de chocolate e descrever o sabor. Pois esses que estavam com essa primeira música descreviam o sabor do chocolate como sendo muito amargo, nada doce, né? Ao passo que, para outro grupo de pessoas, eles colocavam um fone com uma música alegre e pediam para descrever o mesmo chocolate. Eles não sabiam, né? Não, na verdade, perdão, era a mesma pessoa, né? A mesma pessoa comia das duas bandejas com músicas diferentes. A mesma pessoa com uma música alegre no ouvido experimentava do chocolate e descrevia como sendo muito mais doce que o primeiro, né? Então a conclusão do experimento é que as nossas emoções e até sentidos, eles não estão em compartimentos diferentes, mas um sentido acaba afetando o outro, né? E isso nos remete ao coração como sede das emoções. Não é uma questão material, é uma questão integrada mesmo, né? Tanto de sentidos do corpo, quanto de emoções que nós temos. Então, achei muito interessante isso, né? Porque desbanca este ramo da ciência que acha que é tudo material e que até as emoções são questões materiais. E não são, né? Você não consegue ver no microscópio amor, esperança, temor, as reações físicas, mas a emoção em si ela não pode ser vista no microscópio. Então confirma-se de fato a ideia de que o nosso coração é a sede das emoções e é daí que brotam todas as nossas afeições, né? E aí, seguindo pelo estudo que você deu, a necessidade da limpeza. Vamos terminar a nossa escola dominical com uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós tenhamos de fato, Pai, um coração limpo, um coração agradável diante de Ti, Senhor. Uma vez que Ele foi alvejado pelo sangue do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, que verteu ali na cruz o Seu sangue para limpar o nosso coração, Pai. Que nós possamos viver uma vida de santificação, Pai, uma vida de temor somente a Ti, Pai, mantendo, guardando o nosso coração puro, Senhor. Porque sabemos que no final temos a promessa que nós veremos a Ti, Pai. Fica conosco, Pai, ajude-nos a viver desta maneira, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.